Dia, boa tarde, boa noite, galerinha do 8º ano. Estamos aqui novamente para fazer a correção de mais exercícios. Páginas 17 a 19 do caderno de atividades. Os assuntos tratados nesses exercícios destas páginas ainda são pertinentes à aula do professor Tiago, onde ele trabalhou da página 29 a 39 do livro didático positivo, e logo em seguida foi revisado pelo professor William. Exercício 11 da página 17. Nesta questão, existem 2 artigos jornalísticos que tratam de assuntos iguais, que tratam de acidentes em mineradoras. O texto 1, o artigo 1, ele retrata acidentes nos Estados Unidos, de onde eles retiravam carvão mineral. Acidentes onde houve muitas mortes, portanto, é algo a se pensar antes da prática dessa atividade ou como praticar essa atividade com menores danos. No texto 2, o artigo jornalístico retrata o acidente que ocorreu no Chile, onde 33 mineiros ficaram presos por mais de 60 dias, exatamente 69 dias, ficaram ali isolados na mina. Agora, imagina, meninos, estamos aí com isolamento social. E a maioria das pessoas angustiada com isso, com esse isolamento. Vamos pensar no seguinte: estamos em um isolamento social em nossas casas, próximo às pessoas que amamos, a nossa família. Esses mineiros, eles tiveram um isolamento longe de suas famílias. Então, vamos refletir sobre esse assunto pensando o seguinte: hoje nós estamos vivendo um isolamento social devido aí a um vírus e estamos angustiados, Será que vale a pena a forma com que é praticado essa atividade com menores gastos? Eu penso o seguinte, que essas empresas deveriam investir mais, muito mais, na segurança dos seus trabalhadores e na segurança do meio ambiente, que na maioria das vezes também sofre as consequências dessa atividade econômica. Porque o meio ambiente, ele sofre com esses impactos através da poluição, enormes buracos, que são cavados aí nas rochas, nas regiões sedimentares, nas regiões de crátons. E os trabalhadores, eles vão perdendo a saúde durante essa atividade.
durante a prática dessa atividade. Então, cabe a nós refletirmos: é necessário essa prática, essa extração mineral? É lógico que sim. Por quê? Essa atividade econômica, ela gera muitos lucros para esses países que a praticam. Gera lucro dentro do mercado nacional e dentro do mercado internacional. Então, muitos países dependem dessa atividade. Cabe a esses empresários pensarem uma forma de trabalhar diferente, dando mais suporte aos trabalhadores e fazendo com que exista menos impacto no ecossistema. Bom, nós temos aí a primeira pergunta. Letra A. Qual o tema comum tratado em ambos os textos? Então, os dois artigos jornalísticos, eles tratam de desastres ocorridos em minas de exploração mineral. O texto 1, exploração mineral de carvão mineral. Texto 2, exploração do cobre. Mas os dois textos tratam de exploração mineral. Letra B. Em que países ocorreram os fatos e que minérios são explorados nesses locais? No artigo 1, esse fato ocorreu nos Estados Unidos e eles exploravam, naquele momento, carvão mineral. No texto 2, o fato ocorreu no Chile e eles exploravam o cobre. Letra C. Fatos como esses, e que se repetem em várias outras partes do mundo, e como se repetem, né, gente? Aqui no Brasil mesmo nós tivemos aí acidentes horríveis com essa prática da mineração. Então se repete em várias partes do mundo. Sugerem que a mineração é comumente um tema polêmico, que envolve economia e questões socioambientais. E realmente é um tema muito polêmico, que é tratado quando os países se reúnem para discutir sobre o meio ambiente. O que fazer para diminuir os impactos ambientais? Quando se reúnem para tratar de assuntos como diminuir os impactos socioambientais. Então, esse assunto é muito polêmico. E vem aí duas perguntinhas. O que é a atividade mineradora para a economia? É uma atividade que influencia muito na economia de um país. Por que influencia? Porque esse minério ele tem um valor comercial, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Então, essa atividade ela vai aumentar o PIB do país, vai aumentar o número de indústrias, vai aumentar a condição de vagas de trabalho, né, de postos de trabalho. Então, ela mexe com a economia. E para o ambiente, então existe uma contradição aí entre esse valor comercial e o meio ambiente. Por quê? Para o ambiente, para o meio ambiente, ela provoca impactos, tanto no ecossistema como na vida, na saúde das pessoas. Próxima questão. Essa questão é a questão 12 da página 18. Eu digitei quando fui fazer o slide, eu digitei errado. Corrijam por gentileza, né, aí no pensamento de vocês. É questão 12.
página 18, questão 12, página 18. Novamente fixando, questão 12, página 18, e não questão 11, página 17, questão 12, página 18. Nós temos aí um gráfico onde representa os maiores produtores de petróleo do mundo em 2015. Esses países foram os países que mais produziram petróleo no período aí de 2015. Na letra A, temos a seguinte pergunta: quais são os países americanos e africanos que estiveram entre os 15 maiores produtores mundiais de petróleo em 2015? Portanto, americanos: Estados Unidos, Canadá, Venezuela, México e Brasil. Africano: Nigéria. Letra B. Pela importância que o petróleo tem para a economia mundial, as suas áreas produtoras e exportadoras tornam-se também regiões estratégicas na geopolítica internacional. Identifique e pesquise, se necessário, alguns exemplos em que, mesmo indiretamente, esse recurso energético participa como um elemento de disputa entre países e gera conflitos bélicos. Bom, o petróleo ele já foi analisado como o motor da economia mundial e realmente é uma fonte energética muito importante. E os países que são agraciados por esse recurso mineral, os países que possuem jazidas de minério em suas regiões, também sofrem a consequência da existência desse produto em sua região. Por quê? Esse país ele fica visado por outros países, porque todos os países interessam pelo petróleo, todos os países querem o petróleo, todos os países necessitam do petróleo. E o petróleo já gerou muitos conflitos. E geralmente o país menos desenvolvido que possui essas jazidas de petróleo, eles são atacados por países mais desenvolvidos, como por exemplo, Kuwait, o Irã, o Iraque. São países que já sofreram com a influência devastadora dos Estados Unidos em suas regiões. E qual o interesse dos Estados Unidos? Domínio da região produtora de petróleo, domínio dessa produção do petróleo, desse valor do petróleo no mercado internacional. Então, aí dentro dessa questão, nós temos uma resposta bem condizente ao assunto, onde retrata que o Oriente Médio ele se destaca nessa produção de petróleo. Porque dentro da lista dos maiores produtores de petróleo, por vários anos, a maioria dos países estão situados na região do Oriente Médio. Portanto, a região do Oriente Médio ela tem cenários de conflito e são conflitos bélicos, onde morre-se muitas pessoas nesses conflitos. E podem ter certeza de uma coisa: essa produção de petróleo, produção do gás natural, ela repercute nessa geopolítica internacional, na geopolítica mundial, na influência desses países.
Leiam, por gentileza, a resposta, compare com a resposta de vocês e façam a correção, caso necessário. Agora, página 19, questão 13. Nós temos aí duas imagens, uma mostrando para nós o continente americano, a outra mostrando o continente europeu, um pedacinho do asiático e o africano. Essas duas imagens retratam pontos luminosos. O que esses pontos luminosos demonstram para nós? O que esses pontos luminosos apresentam para nós? Esses pontos luminosos, eles representam regiões onde existe uma maior concentração de pessoas que fazem uso de energia. Existe uma concentração demográfica nessas regiões aí, concentração demográfica de pessoas com poder aquisitivo de usar essa fonte de energia. Então, esses pontos luminosos, essa concentração desses pontos, não quer dizer que essa região aí seja uma região mais de um número populacional maior, mais populosa. Não. Pode ser uma região onde o país possui a concentração populacional na capital, as outras regiões possuem um número populacional pequeno. Pode ser o inverso. Existe concentração na capital, mas existe uma concentração no interior que não possui acesso a essa energia. Não possui áreas industriais. O parque industrial desse país é um parque industrial ainda arcaico. Então, o consumo de energia elétrica nas regiões mais escuras é menor do que nas regiões onde existem os pontos luminosos. Na letra A, pede-se para assinalar com X a resposta correta. Então vamos à afirmativa. De acordo com a imagem de satélite noturna da América, pode-se afirmar que a distribuição da população no continente e em suas principais cidades é desigual, né, galera? Desigual, porque vocês podem observar a luminosidade aí no continente americano. Ela fica concentrada nas áreas litorâneas e nas capitais das regiões sudeste do nosso país, da região sul do nosso país, concentrada na capital sul do Chile, da Argentina e nas áreas litorâneas aí dos países sul-americanos. E podemos perceber também que leste e sudeste da América do Norte também possui uma concentração de pontos luminosos, ou seja, possui uma concentração de população que tem acesso a essa energia elétrica. Bom, então a resposta aí é desigual. Letra B. Que concentrações urbanas você identifica no território brasileiro? Já comentei isso com vocês. Os pontos luminosos mais intensos no Brasil correspondem à região metropolitana da Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou seja, região sudeste, né? Brasília, Goiânia, que são cidades próximas uma da outra.
Salvador, Florianópolis. Então, área litorânea, tanto da região sudeste, da região nordeste, como da região sul, e capitais da centro-oeste. Letra C. As áreas mais luminosas na imagem noturna da África correspondem a que regiões e países? Podemos observar aí no continente africano que a luminosidade está concentrada no baixo do Vale do Nilo, na região norte da África, né? No delta, no Egito. Portanto, a região norte da África. E nós sabemos que a região norte da África, ela é mais desenvolvida do que a África subsaariana. Nós temos uma concentração aí no sul africano. Onde está essa concentração? Em Joanesburgo. Onde fica? Na África do Sul. Letra D. Nem sempre a menor luminosidade na imagem significa baixa densidade demográfica, ou seja, poucas pessoas por quilômetro quadrado. Principalmente nas regiões menos desenvolvidas. Por quê? Comentei com vocês isso, né? Nós podemos ter uma concentração populacional grande, mas uma população sem acesso à energia elétrica. Portanto, não teremos luminosidade. E podemos ter uma luminosidade em áreas industriais. Teremos, então, concentração industrial mais uma densidade demográfica naquela região baixa. Fiquem com Deus, façam a correção com carinho e até a próxima aula.